Olá amigos orquidófilos, nós estamos começando mais uma vez aqui o Cultivando Orquídeas em Minutos, quadro novo do canal. E a planta de hoje é essa menina que está aqui na minha mesa, Oncidium obrisato. Se você não conhece essa planta e você quer ter sucesso com ela, é só você ficar comigo até o final desse vídeo. Muito bem, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho de como a gente cultiva para que a gente possa ter esse sucesso. Mas antes eu vou contar um pouquinho da história dessa planta para vocês. A Oncidium obrisato, ela recebeu esse nome no ano de 1854, onde consta o seu primeiro registro. Em seguida, em 1882, ela foi redescrita novamente por Reichenbach como Oncidium meliosmum. Já no ano de 1922, essa planta sofreu 4 descrições, sendo elas Oncidium angusticepalum, Oncidium floribundum, Oncidium fulgens e Oncidium microcacris. Já no ano de 1923, ela foi descrita como Oncidium varians. Em 24, Oncidium hope e Oncidium multiflorum no ano de 1937. Atualmente, a gente vê essa planta sendo descrita como Oncidium clotistianum. A descrição dessa Oncidium, eu a conheço como Oncidium obrisato, né? Seria bacana se vocês, amigos aí, com maior experiência em taxonomia, pudessem deixar aqui se isso ainda está valendo para essa planta, devido a tantas mudanças que acontecem, né, simultaneamente com as nossas orquídeas. Então eu não sei, na verdade, agora qual é o nome real dessa planta, aquilo que está valendo para ela. Mas eu posso dizer para vocês que Oncidium obrisatum também seria uma forma correta da gente chamar essa planta, porque é sinônimo dela. Mas passando um pouquinho dessa parte da história, o que mais importa mesmo é o cultivo. E é sobre isso que nós vamos falar agora, começando pelo tipo de vaso, para depois a gente falar de iluminação e rega. Como vocês podem ver, eu vou mostrar nas imagens para vocês, essa planta está sendo cultivada no vaso plástico, onde ela tem casca de coco, ela tem um pouco de pinus na parte de baixo, ela tem também casca de macadâmia e um pouquinho de esfagno, tá? A base principal que eu utilizei para essa planta aqui, né, nesse replante que eu fiz, foi a casca de coco quebrada. Foi uma experiência que eu fiz e essa planta está se dando muito bem dessa forma. Uma planta que inclusive foi recém-replantada e já me apresentou essas flores. A variedade de vasos que você pode fazer uso é bem grande. Você terá que fazer uma experiência no seu orquidário, né? Porque você pode sim fazer uso de vasos barros com outros tipos de substrato, utilizando, por exemplo, um mix de pinos com esfagno e carvão. Esses substratos também são muito bem aceitos por essa planta. Mas eu deixo uma recomendação para você, principalmente sobre Oncidium, que elas todas, ou pelo menos na grande maioria, né, elas têm raízes finas, o que nos sugere que nós tenhamos um pouco mais de cuidado, principalmente se nós fôssemos fazer uso de vasos. E eu me refiro à rega, porque esse tipo de planta apodrece muito facilmente as suas raízes finas em vasos plásticos e iniciantes costumam molhar bastante e isso pode ser muito prejudicial para as suas oncídias de um modo geral. Aliás, isso serve para muitas orquídeas, mas em específico a obrisatum, que tem essas raízes finas, pode ser um desastre se você não entender um pouquinho da sua rega, do seu clima, para você entregar para ela a quantidade de água correta. Então, nesse caso, eu recomendo para você que, de um modo geral, essas plantas são vistas sendo cultivadas em tronquinhos, na grande maioria dos amigos que possuem essa planta, né, você vai ver oncidiums sendo colocadas em tronquinhos, vegetando sobre tronquinhos, porque seca mais rapidamente e ela gosta de ser regada, de ser molhada, mas também de secar rapidamente. Falando já um pouquinho da rega, né, saindo um pouquinho dos vasos substratos que eu já falei que você pode fazer uso, as regas numa condição como essa que essa planta se encontra, que mesmo estando em vaso ela tem um tipo de substrato mais seco, você vai poder fazer regas que vai variar entre 3 e 5 durante a semana para o período de primavera e verão. E você já vai ter que diminuir isso no período de outono e inverno nessa condição, sendo ela no máximo 2 vezes por semana, para que dessa forma ela possa vegetar bem e florescer para você. Então, passando pelas regas, né, falamos um pouquinho das regas, também queria complementar sobre a rega, que se você for fazer o plantio dela em tronquinho, nesse caso você vai poder fazer uma rega diária, no caso do período de primavera e verão, e no período de outono e inverno você pode fazer
essa rega a cada 2 dias ou a cada 3 dias, completando assim uma rega semanal de 2 a 3 vezes por semana, isso se for no tronquinho, tá bom? Essa planta é uma planta que vem da Costa Rica, né, encontrada também ali no Equador, e ela é uma planta que ela vegeta sobre altitudes altas, viu? Ela vegeta sobre altitudes de 1.200 a 1.800 metros, mas isso é um pouco relativo, né? Quando a gente fala de altitude de orquídea, nem sempre isso atrapalha, né? Nem sempre isso é um inconveniente. Veja, eu moro aqui na região de Sorocaba, que possui 600 metros de altitude acima do nível do mar, e eu estou alcançando resultado. Então isso é um pouquinho, algo que não vai atrapalhar o seu cultivo não. Mas agora nós vamos falar de algo que pode atrapalhar o seu cultivo. Iluminação. Isso é muito importante para que essa planta possa ter esse tipo de resultado. Eu quero dizer para vocês que eu já vi essa planta, em cultivos de amigos, sobre uma iluminação de cerca de quase 50%, tendo esse mesmo resultado. Mas a forma como eu alcancei o resultado dessa floração aqui é o que me deixou até eu mesmo espantado. Enquanto eu vou mostrando as imagens para vocês dessa planta, eu vou mostrando para vocês que inclusive o seu vegetal, ele está numa tonalidade que explica a floração que ela teve aqui e o que eu vou dizer para vocês agora. Essa planta ficou exatamente no local aqui onde pegava uma iluminação de 70%, né, de 70% até quase 80%. Ela ficou numa condição de muita pouca luz mesmo, gente. Isso porque eu estava para fazer replante, e no fim eu acabei fazendo o replante dela, e na mudança do meu orquidário aqui, ela continuou no mesmo lugar. Eu replantei e deixei ela bem quietinha ali. E para minha surpresa, ela veio com tantas hastes de flor, foram um total de 8 hastes de flor. A floração da Oncidium obrisato, ela acontece no período de outono e inverno. E as suas flores, elas não possuem perfume e possuem um tamanho que são de 1,5 centímetro, no máximo 2 centímetros. O seu vegetal, ele é um vegetal que fica entre 15 a no máximo 20 centímetros, pelo menos as quais eu vi vegetando, não ultrapassou essa medida o seu vegetal. Floração sempre amarelinha, com esses pigmentos que parecem ser marronzinhos, faz dela uma planta única e muito linda. E eu fiquei espantado de ver essa menina trazendo essa floração numa condição de baixa iluminação, que não é a que eu sugeria no meu cultivo aqui. Então, como ela acabou ficando no lugar errado e florescendo do jeito certo. E é por isso que eu falo para vocês que o cultivo de orquídeas, ele sempre nos surpreende. Não é só aquilo que a gente vê no cultivo dos outros, né? E nem tudo aquilo que a gente considera ser universal que vale para todas as coisas. Então eu quero dizer para você que aqui numa condição de bem baixa iluminação, essa planta trouxe essa floração. Talvez você tenha tido uma outra experiência com essa planta. Seria legal se você deixasse aqui no comentário para a gente saber. Então a iluminação que eu sugiro para essa planta, ela fica em 70%, não podia ser de outra forma. As adubações para esse tipo de planta, eu sugiro que você tenha um pouco de cuidado. Claro que você pode fazer uso da sua tabela de adubação. Uma tabela completa, rica em cálcio, magnésio e o NPK, né, os enxofres, enfim, tudo aquilo que você já aplica para suas orquídeas. Mas o cuidado que você tem que ter é que ela tem raízes finas e pode ser muito prejudicial se você fizer uso de altas dosagens. Eu entendo que num orquidário comunitário, assim como é o meu aqui, fica muito difícil a gente fazer doses separadas para as plantas que têm necessidades diferentes. Mas se você tiver essa condição, eu sugiro que para essa planta você faça uma dosagem um pouquinho abaixo do que você faz para as suas catleias. Ainda na adubação você vai poder fazer uso também do osmocote. Se você fizer uso, por exemplo, assim, em vaso, será muito agradável que você coloque um pouquinho de osmocote para que essa planta possa também se alimentar. Uma ótima sugestão de adubação. Também adubos orgânicos. Se você possui um bokashi, se você possui um Himitsu, entre tantos outros adubos orgânicos que o mercado oferece hoje para as orquídeas, você também poderá fazer uso. E nesse caso, as adubações serão entre 2 e 3 meses, no caso de você fazer uma adubação orgânica. Muito bem, essas foram então as explicações sobre a nossa Oncidium obrisato. Essa planta eu sugiro que você pesquise vou deixar aqui na tela o nome para vocês possam pesquisar, não é? Essa planta para você comprar. Essa planta eu adquiri do orquidário Colibri Orquídeas. Eu estive lá na casa da amiga Márcia Monimoto, e quando eu fui adquirir essa planta com ela, acabei até ganhando de presente. Falei, Márcia, eu quero essa planta aqui, quanto é? Ela me deu de presente. Eu fui presenteado com essa planta aqui, com essa bela floração. Então pode ser que você cruze com essa planta exatamente lá no orquidário Colibri. Mas está aqui o nome, faça suas buscas, suas pesquisas para que você possa comprar o orquidário que você confie, que você gosta. E para você que não tem nenhum conhecimento sobre adubação, tem um pouco de dificuldade desse entendimento, clica aqui acima desse izinho que está aparecendo aqui em cima da minha cabeça. Você vai ser levado para uma série de vídeos que eu fiz,
que é sobre adubação, para que você possa entender um pouquinho mais do que você pode comprar e usar nas suas orquídeas, tá certo? Eu espero então que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais do cultivo desta maravilha que a nossa mesa no quadro de hoje esteve, Oncidium obrisato. Cultive, tenha muita alegria e esse sucesso é o que eu desejo para você. Um super beijo para vocês e a gente se vê nos próximos minutos cultivando orquídeas. Tchau!